Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, você está acompanhando, né, o nosso Papo com Elias. Mais uma vez eu estou aqui de volta. Por quê? Porque eu gosto de um bom papo? Claro que eu gosto de um bom papo. Mas é o seguinte, gente, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber contar essa história. E esse é o objetivo do nosso Papo com Elias. E hoje não vai ser diferente. Tenho o prazer de receber uma pessoa aqui que é minha contemporânea, da área da comunicação, mas também da área de Belo Horizonte, de negócios, que o negócio expandiu tanto que saiu de BH para o Brasil. Muito bacana, você já deve ter ouvido falar no Comida de Boteco. Mas será que você conhece a história das pessoas que começaram esse Comida de Boteco? Uma delas está aqui comigo, ela é cofundadora do Comida de Boteco e hoje é diretora institucional do Comida de Boteco, Maria Eulália Araújo. Eulália, obrigado pela presença. Eu que agradeço, delícia estar com você. Muito bom, obrigado mesmo, Bom viu, Eulália? demais. Antes da gente entrar no Comida de Boteco, vou entrar na comida do bebê, da criança, da Eulália. Eu quero voltar na sua infância. Você nasceu em Belo Horizonte? Eu nasci, olha só, aliás, há uma controvérsia muito interessante. Tem uma polêmica aí? Tem uma polêmica. Eu nasci no bairro do Barreiro, que é Belo Horizonte. Perfeito. Hospital Santa Lúcia, que já não existe mais. Meu pai me registrou num cartório em Contagem. Ah, entendi. Então, ficou aquela coisa, eu nasci aonde? Não, eu nasci em Belo Horizonte, no Barreiro, eu sou filha do Barreiro, mas eu foi sou registrada registrada em em Contagem. E aí, bom, eu, antes de completar 1 ano, a gente mudou para o Rio de Janeiro. E a minha mãe, ao longo da minha infância, fantasiava uma coisa que eu morria de medo, que ela falava assim, você nasceu em Contagem das Abóboras, então quando você fizer 15 anos, você vai ter que voltar para lá para contar um caminhão de abóbora. Não acredito, é mesmo? E aí, assim, durante um tanto da minha infância, eu acreditava que eu ia ter que voltar para contar as abóboras de Contagem. Eulália, então com menos de 1 ano você foi para o Rio? Fui para o Rio, Tá. fui para Niterói. Tá, quanto tempo em Niterói? Fiquei em Niterói até início dos anos 80, assim, meio que criei, 10 era até para anos, ter um mais ou sotaque ali de carioca, mas não, a Sim. mineiridade nunca saiu, assim, da minha alma. Mas você, por exemplo, o Rio de Janeiro não é um problema para você? Não, pelo contrário, é puro amor. É. Amo. E acho que tem a ver com isso, assim, tem a ver com a infância, né? Aquela coisa dos sentidos que se formam na infância, assim. Eu me sinto muito em casa no Rio de Janeiro, muito, assim, para além de qualquer perigo, eu estou sempre, assim, muito à vontade em qualquer lugar daquela cidade. E olha que eu rodei muito ali por causa do Comida de Boteco. Ah, legal. Bom, vamos lá. Então você ficou no Rio, mais Niterói, né? O que tem de Niterói? É uma cidade charmosa, assim. Pra não é? caramba, poxa, a gente tem um museu incrível ali em Sim. Niterói. A própria cidade, né? Eu acho que, assim, Niterói, ela teve um período, inclusive quando eu morava lá, né, anos 70 para 80, assim, ela era uma cidade, eu morava na praia de Caraí, tinha uma coisa de, ai, Caraí, muito Baía de Guanabara, fedorenta, praia Sim. ruim. Cara, e Caraí é um charme hoje, Itaipu, praias que na ocasião que eu morava no Rio de Janeiro eram praias absolutamente desertas, como Camboinhas, Itaipuaçu, Itacoatiara, hoje são lugares incríveis, assim, que tudo pertence a Niterói, né? Então, assim, hoje atravessar a ponte
para ir para Niterói é diversão garantida, assim, inclusive de comida de boteco, que acabou de virar circuito Niterói agora também. É mesmo? Olha que ótimo. Niterói é engraçado, Silvio Santos, né, fez a carreira dele ali, né? E o Chacrinha começou numa rádio em Niterói. Em Niterói, é verdade. Paulo Gustavo, Niterói. Niterói é cheio de mexida boa. E aí vocês vêm para Belo Horizonte, por quê? Questão de trabalho? Não, na verdade, assim, a minha família originalmente é mineira, de Belo Horizonte, de pai e mãe. Então, nós fomos os que escaparam daqui, né? Eu, meu pai e minha mãe, sou filha única. Então, nós fomos para Niterói por questões profissionais dos meus pais. Lá, a gente ficou até início dos anos 80 e depois a gente mudou para São Bernardo do Campo. Nossa! E aí, ficamos ali em São Bernardo, São Paulo. É porque foi recente ali, né? O fim da ditadura, o movimento ali do operário, nossa, olha, né? Greve. Você devia ter... Vila Euclides, o estádio de Vila Euclides, eu morava perto, então assim... Você via aquela movimentação? Mais do que isso, assim, eu estudei num colégio que às vezes era alvo, assim, no momento ali da ditadura. Da coisa mais pesada, porque era um colégio de uns meninos, não que eu fosse rica não, porque eu não era, eu era pobre do colégio, mas assim, era um colégio de menino rico. Sim. Então, quando tinha ali as manifestações de metalúrgico, ali criava-se um ponto de tensão no meu colégio. Eu me lembro que aqui eu não ia à aula. No dia que teve lá, a greve... Lá a gente começou a ter que também não ir à aula, porque ali era um ponto de tensão. E a minha casa, ela era relativamente próxima ao estádio de Vila Euclides, onde Lula fazia lá... Isso, as né, negociações, e os comícios, né? Os primeiros grandes comícios históricos ali com os metalúrgicos. Você lembra disso? Eu lembro, cara, eu lembro, assim. Eu lembro muito, porque eu morava numa casa em frente ao Ministério do Trabalho. A minha mãe tinha um primo que era delegado do trabalho, então a gente morava perto de uma companhia da polícia que era de lá que saía a tropa para combater a história, então eu lembro muito disso, assim. Eu lembro sobre várias esferas e principalmente porque assim, meus pais, eu não posso falar que meus pais eram de esquerda, não é isso, sim, mas assim, mas naquela época tinham muitos amigos, né, assim, muitos amigos assim mais intelectuais, então assim, era um clima pesado. Era né? forte, assim, né? Que legal era isso, forte, não sabia dessa história. Em São Bernardo vocês ficam quanto tempo? Aí a gente fica em São Bernardo até 88. Meus pais separam. E aí, fazendo parênteses, né? Já era um casal diferente. Meu pai era 17 anos mais novo que minha mãe. E aí separam, e aí eu e minha mãe falam, bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a família? Isso. Bora para a família. E a gente volta para Belo Horizonte. E eu ali com 16 para 17 anos, a gente volta para BH. E para reconstruir a vida, né? Assim, foi uma separação importante, assim, né? Sob vários aspectos. Sua mãe trabalhava com o quê? A minha mãe, nessa época, ela tinha em São Bernardo um estúdio de foto, igual tem as artes aqui, fotos para documento. Inclusive, ela fazia foto para... pessoal, todos metalúrgicos. Cara, sua mãe era fotógrafa? Não, minha mãe é professora de artes industriais. Olha. Minha mãe foi professora de marcenaria, serralheria e assim, fez de tudo nessa vida. E naquele momento ela estava fotógrafa assim, ela tinha uma foto de documento. Isso. Só que ela revelava, ela tirava, Perfeito. ela revelava. Então tinha uma coisa artística interessante ali naquela mexida também. Ralava pra caramba. Meu pai era fotógrafo lambe-lambe no parque. Olha, e depois ele legal. abriu uma loja, pois foto, então conheça-se. Tipo e ele revelava, então você sabe bem. Isso. E a revelação era um processo incrível, né? Isso Nossa, mesmo. Era incrível. Eu adorava acompanhar lá dentro da cabininha, eram as fotos 5x7 para passaporte, porque elas eram maiores, né? E a gente ficava assistindo a foto mudar de cor ali. Dentro daquela bacia, né? O revelador, bacias, fixador. Muda vai para fixador. Para outro, nossa, isso. E aí a gente ia para São Paulo, para a Galeria Alveado de Ouro, comprar ácido e fixador, revelador químicos, papel. Isso, Então era um programa que eu amava fazer com a minha mãe, era ir para Alveado de Ouro, comprar o material fotográfico ali. E aí depois a gente passava na Galeria do Rock, porque ela ia numa loja de vinil, que ela ficava procurando disco de Adoniran Barbosa, enfim, umas mexidas. Na verdade, era uma pessoa que mexia. E assim, já nessa época, ainda em São Paulo, vínhamos muito para BH, porque minha família era daqui, e sempre Mercado Central. Sempre, assim. Eu cresci, embora fora de BH,
todas as férias eu batia ponto no Mercado Central com minha mãe, porque minha mãe falava que era o lugar onde ela se encontrava no mundo, que ali era o lugar dela no mundo. E ela brincava, né, e eu hei de fazer isso, não sei como. Ela falou assim, o dia que eu morrer, vocês vão jogar minhas cinzas aqui nesse mercado. Então tinha essa ligação com o Mercado Central super forte, assim, morando em Niterói, morando em São Bernardo, e tinha essa história de vir para cá e Mercado Central. Mas enfim. Seu pai, a profissão dele, já que falamos da sua mãe. Meu pai, ele é psicólogo de formação, mas trabalhou com administração, depois ele enveredou para uma coisa muito específica, que era fazer uma assistência psicológica em condomínios de alto luxo, uma coisa curiosa, hoje se chamaria mediação de conflitos. Era isso que ele fazia. E isso o levou para a área imobiliária, administração de condomínios. Aí a nova esposa, quando ele separou, tinha uma imobiliária que estava meio desativada e eles conectaram ali. Então, o psicólogo resolvendo conflitos imobiliários. Exato. E era curiosíssimo, assim, porque ele tinha, né, umas vivências muito loucas, assim, condomínios de extremo luxo naquela época. Hoje isso é mais comum, mas lá nos idos dos 80, assim, um condomínio com um apartamento de 1 quilômetro quadrado era uma coisa para poucos, né? Para poucos, isso mesmo. E papai ia o pau quebrava do mesmo jeito. E o pau quebrava muito, né? Muito, não é pouco não. E ele fazia essa mediação de conflito. Vamos lá, Eulália, você vem para Belo Horizonte já na idade de fazer vestibular. Exatamente, exatamente. E aí, aí eu, na verdade, não sabia o que eu queria fazer. Normal, o que eu queria, de fato, era fazer, assim, antropologia, filosofia. E a minha mãe falava assim, pelo amor de Deus, não vai mais uma coisa intelectual na vida, não. Pelo amor de Deus, não vai dar em nada, não mexe com essas coisas, não. E eu não tinha muita certeza, mas, assim, algumas coisas me chamavam sempre muita atenção, assim. Tudo ligado à arte me chamava atenção. Eu acho que isso eu trazia muito do meu pai e da minha mãe, que tinha muitos amigos artistas, muita gente criativa. Eu cresci com gente nesse muito ambiente, criativa, né? perto, sabe? Então, isso mexia comigo. Mas eu também era, assim, eu queria ser atleta. Eu tentei ser tenista, não rolou. E aí, meio que por acaso, eu me tornei ciclista. E foi mega por acaso, porque eu sofri... Por causa de um acidente, né? Por causa de um acidente. Sofri um acidente, aí peguei e comprei uma bicicleta para fazer uma reabilitação. Isso. E nisso... Aqui em Belo Horizonte já? Aqui em Belo Horizonte já. Tá. E aí, esse caso é muito doido, assim. Aí, eu morava no Santo Antônio, saí do Santo Antônio de bicicleta, fui subir na Uruguai, aí um carro começou a me seguir. E aí, eu fiquei preocupada e arranquei, meti bronca e esse carro veio me seguindo e eu peguei, subi a Uruguai inteira, peguei a Bandeirantes inteira, subi ali esqueci como é que chama, Agulhas Negras. Isso. E o carro vindo, e eu num tiro louco, assim. Não, Eulália, peraí, deixa eu explicar para quem é de fora de Belo Horizonte, a Eulália pegou o morro que vai dar lá na Serra do Curral. Morro, exatamente. É morro mesmo, de bicicleta e o carro atrás. Continua, vamos lá. Já chegando ali na Praça do Papa, o cara falou, espera, ele falou assim, não sou tarado. E o cara falou assim, eu tô seguindo você e quanto mais eu seguia você, mais eu queria que você parasse, porque eu sou técnico da Cláudia Carcerone. Eu sabia quem era, eu me ligava em esporte. Cláudia Carcerone era o grande nome do ciclismo brasileiro, sul-americano, na verdade. Ela, inclusive, assim, ela foi uma das grandes ciclistas do mundo. E ela era uma ciclista que, assim, o Brasil não tinha nível para ela precisava competir fora, né? E esse cara era o polonês que era o técnico dela. E ele estava querendo formar uma equipe de ciclismo na UFMG, que virasse uma equipe mineira feminina de ciclismo. Sim, é um professor da UFMG? Da UFMG, Leszek Chmurovski. Eu conheci ele. O Leszek foi meio que uma lenda na UFMG. Foi responsável por muitos atletas. Então. Atletismo era o viés principal dele. E o Leszek, se eu não estiver enganada, mas eu acho que eu não estou, ele é o cara que inventou o spinning aquático. Isso mesmo. Ele desenvolveu o spinning aquático. É isso aí. E esse cara era um gênio, né? Ele era o treinador da Carcerone. Caçando talentos. Caçando pessoas para montar a equipe. Assim, eu não sei, nem lembro por que. Bom, mas enfim, a Cláudia morava na Montevidéu e ele estava saindo da casa da Cláudia e me pega subir na Uruguai. E aí ele me viu subindo. E ele falou. Ele deve ter te visto outras vezes, né? Deve, porque eu fazia ele morava muito. Lá perto. Ele morava, não, ele morava. Esse percurso muito. E aí
Bom, e aí eu você virei foi para a ciclista. equipe? Fui. E aí eu virei ciclista, fui para a equipe da Cláudia. E aí era uma equipe interessantíssima, formada por pessoas que não eram necessariamente ciclistas, mulheres. Né? Não, e hoje tem Jandira Coscarelli, que é uma oftalmo badaladésima. Era da equipe. Era da equipe. Laura Coscarelli, não sei o que foi feito. Elas são, acho que até hoje, esposas dos Coscarelli, que são donos do Hospital dos Olhos lá. Isso. Enfim, era uma turma de mulher doida, gente. A gente era muito doida, muito diferente, muito engraçada. Então, era divertidíssimo. Quanto tempo durou essa equipe? Mais ou menos acho que uns 3 anos. Assim. Muito tempo. A gente fez Volta do Interior em São Paulo, a gente fez 9 de julho, a gente saiu na capa de uma revista Bici Sport, você lembra dessa? Lembro, era a claro. revista do ciclismo, a gente saiu na capa com uma sensação do ciclismo, porque era uma equipe formada pelo Lechec e pela Cláudia Carcenone. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, né? Não era São Paulo, Não. né? E, pô, a Cláudia era muito bacana isso. A bambambam. Às vezes a equipe é para ajudar que a Cláudia melhore a performance dela, não, né? A equipe força, né? Posso te falar? A equipe não tinha a menor condição de chegar aos pés dela. Mas tudo bem, mas funcionava como desafio. Sem dúvida, né? funcionava como desafio. A Eu lembro boa. que ela estava treinando para a Olimpíada de Seul, e aí a gente começou a acompanhar a virada de adaptação dela para competir em Seul? Para competir em 24 horas de diferença. Ah, tá. E aí a gente foi acompanhando... Fuso horário. Fuso horário. Não, e gente, incrível. E a gente ia tentando acompanhar aquele treinamento. Ela, na verdade, era uma grande estimuladora do ciclismo e ela queria ver outras Cláudias surgirem, claro. né? Dessa turma aí, Flávia Salve foi a que despontou melhor. Eu não tinha Você tem talento contato nenhum. com ela ainda? Com a Cláudia? Não, ela mora na França há muitos anos. Ela casou com um cara da Confederação Francesa de Ciclismo, que também foi ciclista, evidentemente. E, assim, as últimas notícias que eu tive dela é que ela estava, assim, ganhando Master numa modalidade que mistura speed com acho que é cross country. Tá. Enfim, fodona. Sim. E você continua andando de bicicleta? Cara, eu continuo. E agora eu ando de mountain bike, né? Ah, é? Tô parada, tô bem parada, mas assim... Você nunca parou de andar de bicicleta? Não. Não, sempre... Não, olha, que legal. Parei. Isso é importante. Eu tive momentos de andar menos de bicicleta. Claro. Mas assim, nunca parei. E o speed é minha paixão, mas eu não tenho coragem mais de ir para uma estrada. Sim. Eu não tenho. Infelizmente, tá tudo muito mais violento, né? Você é a favor de ciclovia? Eu sou a favor de uma ciclovia que seja realmente boa para a cidade, para os ciclistas. Eu sou a favor. Eu acho que assim, pode fazer um bem enorme à cidade. Eu só não sou a favor de ciclovias assim, meio esquizofrênicas, assim, sem um planejamento mais estruturado. E eu acho que a ciclovia ela não pode atrapalhar a cidade, porque se ela atrapalhar, o ciclista vai pagar um preço alto por isso. Tem pagado, né? O Belo Horizonte, cidade cheia de morros. Isso é desculpa para não ter ciclovia? Muita gente fala isso. Eu não acho que seja, não. Até porque, assim, quem é do pedal, e hoje tem muita gente que é do pedal, e outra coisa, hoje você tem as elétricas, né? Então, assim, definitivamente, isso não é desculpa, né? Muito pelo contrário, isso é um bom argumento. Aqui poderia ser uma cidade, assim, de uma ciclovia urbana incrível, exatamente porque ela ofereceria uma possibilidade de você ter um ciclismo urbano mais interessante, até para quem compete, sabe? Assim, isso, entendi. Poderia ser um lugar de competições internacionais de desafio. De desafio, porque você tem, assim, putz, imagina Gutierrez e Santo Antônio. Sim. São desafiadores demais. Afonso Pena, né? Afonso Pena. E seria lindo esse percurso, inclusive, né? Afonso Pena seria lindo, um percurso que nem precisaria ir da elétrica. Mas hoje você tem... Mas, enfim, essa é uma não precisa questão, da elétrica, né? É para você que é profissional. Não, mas eu tenho elétrica, não sou profissional, já deixei de ser há muito tempo. Se não for elétrica, hoje eu nem dou conta de acompanhar. Voltemos, então. Aí você estava em dúvida do que fazer no vestibular. Estava em dúvida do que fazer e estava ali Queria pedalando. artes, né? E aí, muito bem... e resolvi, falei, gente, tava um dia, tinha acabado um treino, tava ali vendo uma revista que eu não lembro, acho que chamava Guia do Estudante. E aí tava falando de publicidade. Falei, olha, já gostei desse. Aí eu falei, acho que é isso que eu quero fazer, publicidade, comunicação, deixa eu fazer esse negócio. Mas aí eu fiquei sabendo que o vestibular de publicidade era dificílimo. Na verdade, o negócio era mega disputado, muito concorrido. Isso. Aí eu fui fazer comunicação na Federal, fui fazer o vestibular na comunicação na Federal, fiz o vestibular da FAF e fiz o vestibular de RP da Católica. Da Católica, tá.
Na Federal eu passei na primeira etapa, não passei na segunda. Da FAF eu não fui para a segunda etapa, que a FAF virou UniBH, né? Eu não fui para a segunda etapa porque eu passei na primeira etapa da PUC. E, na verdade, quando eu entrei naquele lugar, na PUC, pela primeira vez para fazer vestibular, eu falei, cara, tomara que eu não passe na Federal, porque se eu passar eu vou ter que estudar lá, porque eu não sou uma pessoa rica, mas eu quero estudar nesse lugar. Esse lugar, assim, eu conectei com aquele lugar, assim, Minas é lindo. É lindo. E aí acabei passando lá e fiz RP, curso que eu acho que me habilitou para caminhar profissionalmente muito melhor do que se eu tivesse feito publicidade. Totalmente. Eu estou para te dizer que sim, assim, que você fez a opção certa. Eu acho que é um super curso. Ele era meio que assim, um patinho feio da comunicação, quando, na verdade, relações públicas é uma comunicação empresarial, assim, é um curso e a comunicação que habilita integrada, ser gestor. Né? Você sai Jornalismo, de RP, publicidade. você pode gerir a publicidade, o jornalismo, evento. E a comunicação institucional, onde você Total, está hoje. Exatamente. Né? Onde você está hoje, não. Desde sempre, você sempre fez esse papel institucional. Sim, sem dúvida. Mais do que o do Eduardo Maia, que era o cara mais da cozinha, né? Não, mas ele era muito o garoto propaganda ele também. Gosta, né? De marketing, essa coisa toda. Mas ele, muito, tinha a cozinha dele ali na Savassi, aquela coisa toda. O nosso escritório, quando a gente sai da Rádio Gerais, o nosso escritório vai para a cozinha. Eu me lembro uma vez que ele, inclusive, assim, eu fui participar daquela caravana que tinha, na época que tinha um ônibus, né? Aquelas insanas caravanas. Que as pessoas ficavam o dia inteiro, passava mal, né? Aí ele dava a dica, era o seguinte, olha, antes de sair, todo mundo vai tomar uma colher de azeite. Verdade, eu não esqueço disso, para não passar mal. Para não passar mal. E aí eu brinco que assim, olha, deve fazer realmente efeito, porque ninguém nunca vomitou dentro de ônibus nenhum de caravana. Isso mesmo. Se passava mal no banheiro dos botecos, isso eu já não sei, mas dentro dos ônibus ninguém passava mal. Passava que eu fui testemunha. Mas também, né, Elias, eram 10 botecos num dia, né? Num dia, não dava, Nossa, era muita loucura. Era muita loucura. Bom, vamos lá então, voltando a RP, você forma em RP. Formo em RP. Tá. Você faz estágio em rádio, né, que você me falou? Na verdade, assim, eu fiz um estágio que eu amei fazer, que foi muito bom, assim, do ponto de vista profissional, na assessoria de comunicação do PIC, Pampulha Yacht Club, onde eu fiz, inclusive, amigos, assim, a turminha, a mulherada que trabalhava na assessoria, era uma mulherada ótima, segui amiga por muitos anos. E ali eu trabalhei 4 anos fazendo estágio. Isso. Mas era muito rico porque o PIC fazia muita festa, né? Os eventos eram eventos grandiosos. Então o nosso trabalho era produzir aqueles eventos. Era o PIC Cidade. Só que a gente trabalhava nos dois. Tudo, né? O escritório era no PIC Cidade, mas a gente fazia os eventos no PIC Pampulha. Né? E então, tinha galeria ali, né? Tinha galeria ali no PIC Cidade. Era um clube que tinha uma vida social. Uma academia de educação física. Muito. A vida social era muito intensa, né? E esse foi um estágio bom. Depois, eu saio da faculdade e compro um bar de uma amiga. Isso. Aí fico aí 1 ano com esse bar. E era um bar alternativo, Mega alternativo. E eu era DJ. O mais engraçado, eu era DJ, mas o bar não foi pensado para ter pista de dança. Então, eu botava música num lugar onde eu não via a pista de dança. Coisa mais surreal do planeta. DJ que não via a pista de dança? Não via a pista de dança, mas eu entendia que a coisa estava funcionando quando o povo dançando vazava para além da pista. Ou seja, começou a crescer. Estava bombando. Estava bombando. Aí eu começava a conseguir enxergar. Então eu começava a botar música com o objetivo de começar a enxergar o público. Porque na hora que eu começava a enxergar o público, estava funcionando a pista de dança. Então era assim que eu me pautava. Qual que era o seu estilo musical como DJ? Anos 80, mas nos anos 80 mais alternativo. Sim. Então, Depeche Mode, Kraftwerk. Exatamente. Isso, essa era a praia que é a minha praia musical até hoje. Até hoje, né? Joy Division, Silks and the Benches, Talking Heads. Maravilhoso, essa né? turma que era a turma que eu tocava lá. Continua, né? Isso, você não ouvia isso, ninguém dançava isso. Mas dançava lá no meu bar, porque era isso que eu tocava. Aí o povo enlouquecia. E o bar foi ficando meio que um bar gay. Por quê? Tinha uma boate muito famosa perto que chamava Troisième, que tem até uma torre, até hoje tem uma torre Eiffel. Isso. Na frente de onde foi essa boate. A fila da Troisième pegava
o meu bar, Opa. que era esquina de Santa Rita Durão com Paraíba. Sim. E aí o povo começou a subir, o meu bar subia a escada, ouvindo a música, subia para fazer esquenta. E foi chegando um ponto que algumas pessoas não faziam mais o esquenta, que ficavam por lá. Que ótimo. E lá eu conheci várias pessoas do Belas Artes, porque o povo fechava o bar do Belas Artes, o Alex, que era dono do bar do Belas Artes na época, o Salmin, que era da livraria, eles fechavam, né, acabava lá a atividade e eles iam pro meu bar dançar. Boa. Aí eu conheci a turma do Belas Artes, aí fechei o bar e tal, e recebi um convite para trabalhar no Belas Artes. Aí fui para o Belas Artes, fiquei lá quase, 5 anos no Belas Artes. Qual que era a sua função lá no Então, eu entrei como subgerente do cinema, aí fui a supervisora, e minha função era meio administrativa, eu trabalhava com a parte administrativa mesmo do cinema, mas também produzia, né, lançamento de filme e produzia... Tinha shows ali, né? Ali Pockets, era rico demais, né? Ou seja, o RP aí, né? Total, RP o tempo inteiro. na veia, total. E o Belas Artes cresceu, não era só ali, tinha outras, né? Cresceu, aí Tâmara e Elza Cataldo compraram Nazaré, que era incrível, o Ponteio, que tinha acabado de ser construído, aí elas abriram 2 salas, eram as salas bacanudas, né, da rede. E aí chegou num ponto que elas cresceram e aí se uniram a turma de Usina e Savassi Cine Clube. E aí virou assim a grande rede de um cinema mais alternativo, né? E de rua. E de rua. Muito total, interessante Nazaré, isso. gente, centrão no da centro cidade. da cidade, lindo né? Aquilo. Usina, isso é muito legal. Belo Horizonte viveu uma época aí meio glamourosa. Muito, né? Olha, essa época, que era anos 90, né? Era uma época muito rica e assim... eu falo que tinha um alternativo rico, que era culturalmente rico, assim, sabe? E tinha uma turma, né? Você ia para os lugares, a gente se reconhecia, né? Você faz parte dessa turma, inclusive, sim, porque a gente está falando da mesma geração, né? Então, assim, tinha assim, os lugares, Drosófila, né? Sensacional. Cara, sensacional, né? O Drosófila foi uma das coisas muito importantes de Belo Horizonte, porque aquilo ali era um lugar... muito alternativo. Como era o nome da dona? Muito Lili, isso. Que tá tinha um outro bar. Drosófila em São Paulo. Isso, né? Drosófila São Paulo. Muito bem Circuito sucedido. Circo Bar, né? Tinha Bar circuito, Nacional. Bar Nacional. Teve um monte de coisa legal. O próprio Cine Imaginário, né? Que Mônica Cerqueira, que é, né, a grande idealizadora ali do Savassi Cine Clube de Usina. Mônica sai do Usina e monta o Cine Imaginário. Que eu sempre falava, gente, Rua Maranhão, assim. Olha, sem brincadeira, Elias, o Cine Imaginário, na minha opinião, é um dos lugares mais incríveis que esse país já teve, não é que essa cidade já teve. Às vezes aquilo fico pensando que ele era muito inovador. Era muito. Era muito além, sabe? Hoje já seria. Hoje seria, né? Exatamente. Paco Pigalle com as festas dele. Paco Pigalle com as festas, com aquela, né, aquela possibilidade musical totalmente diferente, porque aquele étnico, né? E a Rádio Gerais concentrava isso tudo, né? Pois é, aí vamos falar Rádio dessa Gerais rádio. concentrava isso tudo. Que rádio é essa? Que Rádio Gerais? Muita gente não sabe. João Guimarães, né? Eu tenho que falar desse homem. Grande empresário, eu até arrepio, né? assim, porque o João, né, um cara que vem da família, né, Guimarães, né? Então, dono de banco. Dono de banco e N outras empresas, né? Mas é o artista da história, né? Então, assim, um mega baterista, né? Assim, antes de tudo, roqueiro, ele é um músico, roqueiro, que ama a música, ama o rock e que decide abrir uma rádio que ele pudesse, de fato, oferecer uma possibilidade musical diferente de tudo que existia no Brasil, não é só em BH, não. Muita gente disse que era a rádio para tocar as músicas que ele gostava. Total. Não é? E olha, que a curadoria dele era boa, boa, Deus, né? que bom gosto que esse homem tinha, né? Então, assim, foi incrível. A Gerais, assim, eu acho que ela teve um papel importantíssimo porque ela repercutiu gente muito nova. Então, assim, Skank, antes de ser Skank, era Pouso Alto. Tocava nas Gerais. Isso. Se eu não estou enganada, né, os meninos que confirmem ou não, mas parece que o primeiro CD do Skank foi gravado no estúdio do João. Assim, o demo, não sei se foi do Pouso Alto ou do Skank, mas enfim, tinha essa conexão. Os meninos do Jota Quest, assim, todo mundo muito ainda desconhecido, o João abria essa rádio para esses desconhecidos talentosos, não é também qualquer desconhecido, mas ele via, né, um talento, ele tinha uma curadoria muito forte ali, né? Então, a Gerais, ela teve um papel muito fundamental em Belo Horizonte, eu acho que não só na cena musical, mas numa programação de rádio de extrema qualidade. O programa de gastronomia do Eduardo Maia
ele foi o primeiro programa de gastronomia em rádio do país. Então eu me lembro, eu e João sentados ali discutindo, e tinha Carlos Ivan, que era na época programador musical. Grande, Zivan era diretor músico artístico, também. né? Fabuloso. E a gente estava ali discutindo, precisávamos de mais produtos comerciais com o perfil da rádio. Claro. E aí a gente vamos tá falando muito de gastronomia, vamos colocar um programa de comida, e tinha um desafio, que era, como é que você faz programa de gastronomia em rádio? Porque você não vai dar receita, você não tem o visual como plataforma, né? Então tinha um desafio aí, como que era falar de comida em rádio, que você ia só escutar, você não ia ver a comida, né? Aí a gente trouxe na época Rita Mundim para fazer O Seu Dinheiro, que também era o primeiro programa de finanças pessoais de rádio. E com a mulher, tá? né? Com mulher, né? Uma economista mulher daqui, mineira, que já tinha, né, uma história, uma visibilidade ali nesse cenário. Então, assim, a Gerais era um celeiro de muita coisa nova e boa. Programa, né? de cinema. Programa de cinema, programa de jazz. E assim, gente, o Ivan Monteiro, que fazia, né, o On The Jazz. O On The Jazz eu ouvi isso de várias pessoas em São Paulo, de músico internacional. O On The Jazz talvez tenha sido um dos melhores programas de jazz de rádio, ponto. Entenda-se do mundo. Pronto. Porque a curadoria do Ivan Monteiro era uma coisa de um requinte. E tem histórias, eu não vivi isso, que não era da minha época de Gerais, mas assim, tem uma história que eu acho a coisa mais linda, que é Ed Mota vem a Belo Horizonte fazer show. A Rádio Gerais, evidentemente, era apoiadora. Desse show. E esse cara pira com aquela rádio e fala assim, como assim? E pede ao João, eu posso fazer programa para sua rádio? Mandava as fitas de DAT do Rio para cá. Sensacional. De tanto que o cara achou a rádio incrível. E queria se associar. Queria ter um programa dele ali, acho que era de Rhythm and Blues, enfim, né? Não me lembro. Mas assim, a rádio viveu isso, né? A rádio viveu um momento do Paulinho, que né, acho que ainda, dono da revista, foi idealizador da revista Trip. Sim. Ele vem a Belo Horizonte fazer Rally dos Sertões, ele tinha uma conexão ali com o Rally dos Sertões, ele escuta Gerais, ele fala assim, não, vou fazer um Trip Gerais, eu quero estar nessa rádio. Eu vivi esse momento ali que ele entra com o Trip Gerais, virou um programa. E aí por aí vai, né? Free Time do Marcos, esqueci o sobrenome, gente, um querido que foi dono da Gilden também. Da boate. Gente, a Rádio Gerais, ela é icônica, assim. Eu acho que ela cumpriu um papel de estimular, incentivar e validar muito artista mineiro de qualidade, muita gente boa. E o Comida de Boteco aparece aí. O Comida de Boteco aparece aí. E eu acho, assim, tem um DNA no Comida de Boteco que ele é absolutamente legado de Rádio Gerais. Eu vou te dizer, Elias, que se o Comida de Boteco tivesse nascido em outro lugar, de outro jeito, eu não sei se ele teria sido o que ele se tornou. Por quê? Porque a gente tinha ali naquele momento um desafio, né? Porque é falar de uma coisa muito pejorativa, porque sim, lá nos idos de 99, que é quando a gente começa a pensar nele, ele era muito inovador. Copo sujo, né? Copo Boteco sujo, era isso, né? Mulheres então, não frequentavam. Mulheres não frequentavam, né? Então, assim, Eduardo vira para mim, para João, e fala assim, gente, vamos fazer alguma coisa aí para resgatar esses bares tradicionais, assim, e principalmente o torresmo, o pé de porco. Vocês já repararam que, assim, a gente não está encontrando mais a dobradinha, porque essas franquias estão, infelizmente, dominando o mercado. E o pequeno onda de uma comércio. Comida saudável, entre aspas, na época, que tudo isso era também, contra, né? Tudo, gordura de porco, essa coisa trans, torresmo. né? A gordura trans. Então, aí vem assim, comida molecular, né? Que aquele momento era da culinária molecular de Fernando Aguiar, né? Então, assim, nós a Marília Gabriela era representante disso. Era, total. E assim, no mundo, né, na gastronomia, que nem era também, não era tão popular se falar de gastronomia, né? Mas a alta gastronomia, mundo afora, falava de culinária molecular. E a gente estava falando de raiz. Hoje a alta gastronomia fala de raiz. A gente estava falando de raiz há 24 anos atrás. A gente queria resgatar a raiz há 24 anos atrás. Aí o Comida nasceu ali dentro. Já nasceu como um concurso. Isso. Do jeito que ele é hoje.
Ele foi desenhado do jeito que ele é hoje. Os concorrentes iam à rádio, né? Tinha essas entrevistas. Não, né? Isso foi muito legal também, porque a Gerais, ela tinha uma locução ali toda muito sofisticada, né? Isso. E a gente falou, Trazia cara, vamos trazer os caras para falar. Então era o Careca, falou, você vai lá comer minha língua, né? O Lili, o Dias lá da mercearia Lili, falando, cada um falando do seu jeito. Isso foi uma coisa muito inovadora ali para a rádio também. Elias, tem uma coisa muito interessante nessa história, né? Assim, a rádio entregou, sim, ao Comida de Boteco a possibilidade de nascer falando alto. Né? Porque nasceu dentro de um veículo de comunicação, muito um veículo de comunicação muito sofisticado, formador de opinião. Público altamente formador de opinião, Isso. Né? Um público também de poder aquisitivo alto, não só sociocultural, socioeconômico, também era o público da Rádio Gerais. Então, ela leva para o boteco um público mais articulado, alternativo, sim, mas um público que não ia para o boteco também. Isso mesmo. Né? E leva de um jeito interessado, não é um jeito qualquer. Não. O ouvinte da Gerais vai conhecer o Bar da Cida, no Floramar, interessado na história da Cida. Deixa eu ver se aquilo que eu ouvi no rádio realmente é isso, né? E aí, mineiro é muito desconfiado, né? A gente truca muito, né? Demais, assim. E essa é a pergunta que eu me faço, assim, se tivesse nascido, não desmerecendo de forma alguma a ideia em si, que é linda, mas assim, se não tivesse tido a Gerais como a grande... Porque a Gerais, ela era realizadora. Gente, o João, assim, ele me permitiu que eu usasse, né, nos 2 primeiros anos, toda a verba promocional da rádio, para fazer promoção da própria rádio, no Comida de Boteco. Olha, isso eu não sabia. Isso é detalhe de bastidor. Puxa né? vida, então, hein? assim, então ele acreditou nesse projeto. Muito, porque assim, quem produzia, né, quem era a equipe de produção? A equipe da rádio. Tá. Né? A equipe de produção era a equipe da rádio. Quem investia? A rádio. Porque não só em mídia, com a rádio eu conseguia fazer permuta de outdoor, de buzzdoor, de tudo. Então, assim, o Comida nasceu com 100 placas de outdoor, porque tinha, né, naquela época, tinha um pena em prédio, isso, né? Então ele espaço nasceu em jornal, revista, tudo, porque né? permutava tudo. E o João permitiu que usasse essa verba para direcionar para um projeto específico. E aí, o Comida devolve isso 3 anos depois, na 3ª edição, de um jeito maluco. A gente assinava Marplan, Ipsos, né, Instituto de Pesquisa. Isso. E veio uma pessoa da Marplan de São Paulo para fazer um treinamento para a equipe do comercial, porque estava lançando uma metodologia nova, então a gente precisava ser treinado para aprender a trabalhar com aquela metodologia, ler os resultados, né? E essa pessoa, esse cara da Marplan, ele, coincidentemente, ele usou 3 meses ali para poder fazer o workshop para os meninos, né? Para a minha equipe lá. E um desses 3 meses era o mês que tinha acontecido Comida de Boteco. E aí ele parou, literalmente, eu nunca vou esquecer isso, a gente estava no auditório lá dentro do Banco BMG. Ele parou a apresentação, me chamou e falou assim, Eulália, eu vou ligar para São Paulo porque tem alguma coisa errada. Eu tenho quase 10 anos de Marplan, nunca vi a gente errar, mas eu acho que a gente errou. Porque tem os dados não... Não, Elias, simplesmente, em um mês, a Rádio Gerais tinha tido a audiência do ano anterior inteiro. Que loucura, Era o Comida de Boteco. Popularizou. Ou seja, o João também tinha uma visão ali de, opa, eu preciso aumentar diversificar essa audiência. Total. Que legal. Total. Eu vou falar, às vezes você fica meio sem graça de falar, mas eu posso falar. Basta a gente pensar assim, se o Comida de Boteco tivesse surgido na Itatiaia, seria um outro DNA. Nada contra. Mas é porque é uma rádio mais popular. Talvez até fosse até maior. Maior, isso, né? É. Mas talvez não tivesse levado essa classe média de Belo Horizonte, que é muito... se testa produto em Belo Horizonte, né? Agências de publicidade, Belo Horizonte e Curitiba, para o boteco. E aí também mudou a vida do boteco, né, Eulália? Totalmente. Mudou totalmente, né? Porque que o Comida fez acontecer? Fez dono de boteco virar popstar. Qual é a prova disso? Kátia Barbosa, que está no Mestre do Sabor, ela é fruto de Comida de Boteco.
Ela foi vice-campeã em 2009 no Rio de Janeiro com bolinho de feijoada, que talvez seja hoje um dos petiscos mais copiados no Brasil inteiro. Ela criou o bolinho de feijoada para o Comida de Boteco. Quem eu coloquei, fui eu que coloquei de jurado dela, Claude Troagro. Ótimo, hein? Então, Você já assim, estrategicamente... A gente fazia isso. A gente pegava a turma da alta gastronomia para visitar os botecos. Sim. Boteco Boêmia, que é um projeto que a gente fez durante 5 anos. Em São Paulo, Em São né? Paulo, revelou Mocotó. Ah, é? O Mocotó foi revelado pelo Boteco Boêmia. Você pode perguntar isso para o Rodrigo. Olha só. Ele sabe disso. Aliás, recentemente encontramos ele e Eduardo num mesmo evento aqui em BH, e ele virou para mim e para o Eduardo e falou, quando me perguntam em que momento a chave virou, eu falo, foi no momento Boteco Boêmia, porque o Boteco Boêmia era uma curadoria que a gente fazia para escolher os botecos que participariam do concurso idêntico ao Comida de Boteco, era a gente que fazia, só que era naming rights, acontecia em São Paulo. Isso. Né? E a gente buscava o quê? Histórias e comidas raiz. O Mocotó era absolutamente desconhecido. Ele era conhecido no bairro. Então, assim, o comida, né, e essa curadoria, né, essa pesquisa para além das fronteiras de Centro-Sul, ela começa a revelar um monte de talento dessa cozinha raiz. Né, um monte de pés de porco feitos em quintais, em cozinhas, em garagens das casas, que são botecos, na verdade, e que, de fato, não é só o pé de porco que o cara faz bem. O pé de porco é o que fez ele ficar conhecido ali na vizinhança. Mas o cara é um mega cozinheiro de N outras coisas. Né? Eulália, eu me lembro muito, quando vocês colocaram entre os critérios, me marcou muito, assim, o banheiro. Por que isso? Na verdade, não é entre... Assim, os critérios sempre foram higiene, os mesmos. né? Higiene, temperatura da bebida, petisco e atendimento. No entanto, ali já no primeiro, segundo Comida de Boteco, a gente entendeu que o banheiro era, de fato, um grande problema. E as pessoas, os donos de bar, estavam sendo avaliados também pela higiene. Isso, né? isso e mesmo. O banheiro de boteco, o banheiro de boteco é famoso por ser, ser muito trash, sujo. Né? Trash, exatamente. O limão dentro cara, do nós Victoria. pensamos, vamos fazer algum projeto para banheiro? E aí surgiu o Arte no Banheiro. Ah, é verdade. E virou um projeto de lei. A gente entrou na lei Rouanet com ele, na lei estadual, e a gente fazia uma coisa muito divertida, que era... a gente escolhia uma pessoa para fazer curadoria, a gente selecionava artistas desconhecidos, porém talentosos. Me lembro bem. Para que cada um adotasse um dos banheiros e fizesse a arte ali. Né? Sensacional. Cara, isso era muito sensacional. Uma forma de melhorar a situação do banheiro sem ser tão agressivo. Exatamente, né? exatamente. Isso. E ali, a partir dali, uma chave virou mesmo, assim, na cabeça dos donos de bar, que assim, a gente começou a ser convidado para inauguração de banheiro novo. Não acredito. O cara ganhava a grana ali com comida, falava, vou investir no meu banheiro, e fazia aquele banheiro. Um desses era o extinto Via Cristina, não me esqueço disso, que o Miguel, que era o dono do Via Cristina nessa ocasião, ligou pra gente e falou, vocês têm que vir aqui conhecer meu banheiro novo, que tudo que eu ganhei no Comida de Boteco desse ano, eu botei aqui no meu banheiro. Legal. E o banheiro também é uma forma de atrair as mulheres, né? Porque banheiro ruim, né? Agora, olha, todo dono de boteco fala, tá? O banheiro feminino é o pior. Não, eu sei disso, que é pior. Tem 2 filhas, eu sei como é que é. Mas assim, tem que ter um banheiro. Tem que ter um banheiro, porque assim, a mulher não quer ir num boteco que tem que dividir o banheiro com o homem, né? Então, exatamente. assim, ajudou também a fazer essa as mulheres separação aí. Vamos sujar o banheiro dos botecos também. E hoje a mulher vai ao boteco como se tivesse ido a vida inteira, né, Elisa? Assim, a gente vê o boteco assim, completamente tomado pela mulherada, né? No Comida de Boteco, a presença feminina corresponde a 59% do público. Do público. E dos donos? 54% dos CNPJs. E não era assim quando vocês começaram? Não, de forma alguma. De forma alguma. Primeiro, a mulher, principalmente a mulher da classe AB, ela não ia para o boteco. Tá. Né? E a mulher dona de boteco era muito mais difícil ver. Você via assim, a esposa do dono. Na cozinha, né? A cozinheira, né? Mas a mulher dona de bar, e hoje a gente vê cenários muito interessantes, assim, de moçada que está fazendo gastronomia, mulheres, né? E que querem sair dali para montar boteco. Sim. Né? Boteco virou chancela de bar legal, né? Que a gente vê São Paulo, Rio, a gente vê muito disso, né? Aquele bar mega sofisticado, boteco do seu fulano. De boteco não tem nada, né? Vamos entrar nisso. Polêmica.
O Comida de Boteco, de certa forma, glamorizou o boteco? Glamorizou. Eu acho que o Comida de Boteco, ele glamorizou o conceito de boteco. Mas não esse boteco raiz, mas deu um reconhecimento a esse boteco raiz. Então acaba que glamoriza, sim. Mas a gente vem, assim, ao longo de todo esse tempo, fazendo um exercício muito grande, assim, de mostrar o tanto que é importante que eles, os donos, mantenham a sua essência. Cresça na sua essência. Você não precisa mexer no seu cardápio de maneira a querer se tornar um restaurante de alta gastronomia, porque não é isso. As pessoas estão vindo aqui exatamente porque você é uma cozinha raiz, né? E a sua estética não deixa ela perder, se distanciar da sua raiz. Então, eu acho, às vezes eu fico até sentida, tem gente que fala assim, mas o Comida de Boteco fez o boteco virar glamourizado, né? Aí eu pergunto para essa pessoa, mas você tem ido ao Comida de Boteco? Não, tem muito tempo que eu não vou falar. Então você não está falando a verdade dos fatos, né? Eu acho que o Comida de Boteco cumpriu um papel muito importante, que é fazer com que boteco assumisse o lugar que ele tem na sociabilidade brasileira, de ser um ator importantíssimo para a sociabilidade brasileira, que é isso que o boteco é. O modo como a sociedade vê o boteco, né? O boteco não deixou de ser boteco, mas teve mais dignidade das pessoas que... Dignidade. Tá. Dignidade. Essa é uma palavra que é uma das palavras que eu mais escuto ao longo dos 24 anos de Comida de Boteco. Vocês resgataram a minha dignidade. Vocês resgataram a minha dignidade. Todos os anos eu escuto isso. De algum bar, em qualquer lugar do Brasil onde a gente faça o Comida de Boteco. Eu me lembro um sujeito que já foi campeão várias vezes em Manaus, ele deu uma entrevista pra gente uma vez, chorando, e ele falava assim, antes do Comida de Boteco, eu era um dono de boteco. E isso acarretava muito preconceito, inclusive de pessoas da minha família. Hoje eu sou um dono de boteco, e lágrimas escorrem na hora que ele fala isso. Assim, porque mudou, ressignificou, né? Assim, e é isso, você ter uma Kátia Barbosa hoje como júri de um programa de alta gastronomia, é isso que o Comida de Boteco fez. E eu acho que a gente do Comida precisa assumir isso. Porque a gente não falava, porque é ruim a gente ficar falando da gente mesmo. Mas é isso. Precisa ser dito, algumas coisas precisa ser dito, assim. Quem ressignificou foi o Comida de Boteco, que deu ao boteco a dignidade que sempre lhe pertenceu. Só que agora as pessoas reconhecem isso. Mas, Eulália, essa marca, esse nome, né? Comida de Boteco, isso é uma batalha, né? Porque você já quase perdeu esse nome, né? Perder até que não. Na verdade, começa a ser usado, assim. Porque é de domínio... A expressão, né? Comida de boteco é domínio público. Isso. A sorte é que quando a gente foi colocar o comida na rua, a gente já registrou a marca de cara. A gente nem colocou na rua sem registrar. Boa. Mas a gente demorou 10 anos para conseguir a autorização real de uso dessa marca, a propriedade dessa marca. Por quê? Anos. Porque era uma coisa de domínio público, Comida de Boteco. Sim. Só que ao longo desses 10 primeiros anos de Comida de Boteco, ele foi se tornando tão relevante, e ele foi tendo tanta mídia, que o próprio INPI entendeu que aquilo era uma marca, né? E eu acho que, eu vou aproveitar aí para falar uma coisa que eu acho que é importante, assim, quando a gente começou a botar no papel Comida de Boteco, o nome era um desafio enorme. Por quê? Porque não tinha nada igual e a gente precisava dizer a que veio. E esse nome, ele veio de um momento que eu chego na rádio mais cedo, pego a Folha de São Paulo para ler antes do horário de trabalho, leio ali uma coluna do Josimar Melo que falava sobre o sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo. E a coluna tinha o título de Comida de Boteco de Paulistano. Na hora eu falei, esse é o nome. Direto, liguei para Eduardo, liguei para João, falei, temos o nome do negócio, é Comida de Boteco. E aí pedi para Diná Verleon, que era uma designer mega badalada na época, que fez inclusive a logomarca do Ronaldo Fraga, dos óculos. Falei, Diná, vem para cá, porque agora tem o nome do negócio, mas você tem que pôr uma marca
que dê uma certa sofisticação. Perfeito. Porque é pejorativo pra caramba. Isso. E comida de boteco não é necessariamente a comida que as pessoas querem nesse momento, onde a culinária molecular está em voga, onde a coisa light, a gordura trans é o grande demônio da natureza, né? E a gente falava de comida de boteco. Nascemos como comida de boteco. Então, quando essa marca passou a ser direito real de uso nosso, foi uma grande conquista. Foi uma grande conquista, porque é muito difícil você ter uma marca validada com um nome que é um nome comum, né, de uso comum, de expressão comum, né? Parabéns, viu? Foi muito isso legal. É muito legal. Isso é muito legal até para Belo Horizonte, assim, para a gente assumir as nossas, as nossas ideias. É. Agora, vamos lá. O Eduardo Maia, quando é que vocês se separam? Como é que é isso aí, Eulália? Então, em 2013. Tá. Né, em 2013, 2008 a gente, na verdade assim, em 2008 a gente passou a ter novos sócios, né? Entraram mais 2 sócios no negócio e era um momento que a gente tinha já claro que precisava crescer, precisava expandir para outras cidades, mas a gente não queria sócio investidor, a gente queria sócio investidor e fazedor. Isso. Porque nós entendemos que assim, a nossa capacidade de gestão já estava no limite. Precisava de gente com muita experiência de gestão para oxigenar mesmo, né, a execução do negócio e a gente expandir. Porque se a gente não expandisse para outras fronteiras, provavelmente a gente não teria conseguido ficar de pé, né? Então, a gente abriu a sociedade, entraram 2 novos sócios e, obviamente, a gestão ficou diferente. Né? Sim. Esses sócios eram de onde? Na verdade, são mineiros também, mas que moram em São Paulo. Tá. E a gente se conheceu porque uma das pessoas, ela tinha sido nossa patrocinadora na Ambev, que é a Flavinha. A Flávia foi gerente nacional de marcas premium da Ambev muito tempo, foi nossa patrocinadora aqui em Belo Horizonte muito tempo, foi quem nos convidou para fazer Boteco Boêmio em São Paulo. Isso. E foi com ela que a gente, né, pelas mãos dela que a gente entrou com a Ambev e ficamos 5 anos fazendo Boteco Boêmio em São Paulo. E aí ela já tinha saído da Ambev, queria montar negócio e ela era louca pelo comida de boteco, desde sempre. Ela falava que aquela era uma das ideias mais incríveis que ela tinha visto dentro da Ambev. E tanto que ela pediu para a gente fazer o Boteco Boêmio, que foi o primeiro evento proprietário da marca, que na época estava, né, era uma marca super badalada, super premium, né, forte na categoria premium. Era mais forte da categoria premium. A gente não tinha cerveja artesanal, né? Não tinha essa força ainda, né? Isso. Então, teve aquele cenário, então, aí Flávia foi a nossa ponte. Na conversa, ela se encontra na rua com o Eduardo, por acaso. Isso em São Paulo? Não, isso aqui. Aí Eduardo fala, olha, a gente está pensando em expandir e a gente está pensando em expandir sociedade. Aí ela, opa, esse projeto? Não, eu quero. E aí na conversa ela traz o marido, que tinha acabado de pedir demissão da PepsiCo porque ia viver um ano sabático. Só que ele veio e a reunião foi num boteco. Foi no boteco? Foi, Bar do João. Bar do João? O João do São João Batista, que agora ele mudou de endereço, mas era o João do São João Batista. Foi lá. E era um almoço e a gente ia falar então sobre a possibilidade de Flávio entrar na sociedade. Veio Ronaldo junto, saímos sócios 4 dali de um almoço que durou um dia inteiro. E Ronaldo desistiu do ano sabático, caiu para dentro. E aí mudou muito, assim, aí a gente começou a fazer um outro modelo de gestão, né? Sim, pensando na expansão. Pensando na expansão, que de cara, assim, foi uma condicionante deles. A gente entra, mas a gente quer expandir, já vamos expandir para 3 capitais, né? Aí fizemos uma pesquisa para entender onde que teria uma aderência legal, real, beleza, expandimos para Rio, Salvador e Goiânia nesse momento. Então, 2008, né? Expansão de sociedade, expansão de praça. 2013, aí a gente foi vivendo o que é muito normal de toda a sociedade, desalinhamentos de gestão. Ideias diferentes. Ideias diferentes e vontades diferentes. Né? Assim, perfeito. Visões e vontades diferentes, o que é muito normal numa sociedade. E aí Edu resolve sair, né? E saiu do comida. Mas saiu numa boa. É não difícil tanto, no início, né? Na época não foi, né? Hoje eu acho que já está tudo numa boa, né? Mas porque toda separação mas você deve ter dói, sentido, né? Não foi simples, digamos também, assim, né? Não foi simples, né? Não foi simples, não foi simples. E aí vocês crescem. E aí a gente seguiu, né? A gente, assim, então, 2008, os meninos entram e a gente expande para outras 3 cidades. Então, só lá em 2013
é que acontece, então, aí Eduardo sai, e aqui em Belo Horizonte isso deu uma repercutida mais caótica. Claro. Saem junto com ele 20 bares que participariam da edição seguinte do Comida de Boteco. Aí nós fomos para repor 20 bares, eram na época, acho que eram 45 participantes. Então foi aquela... Nossa, deu aquele, vamos chamar de turbulência, mas uma turbulência que ficou restrita ao céu de BH. Ela não atingiu Rio, Salvador e Goiânia, nem minimamente. Mas aqui foi uma grande turbulência, né? E a imagem do Edu era absolutamente, e era intencional nosso, era estratégico, né? Que ele fosse o homem, né? Comida de boteco, né? E essa até é uma estratégia muito importante, porque dentro da rádio, né? Assim, era Comida de Boteco Eduardo Maia. Essa era uma maneira importantíssima, inclusive, do evento ser coberto por outros veículos, porque ele era um evento que estava dentro de uma emissora, que pertencia também a uma emissora, né? Então, assim, dar a cara de Edu era importantíssimo e era muito legítimo, evidentemente, né? E aí, também não foi a primeira turbulência. Quando a Rádio Gerais acaba, vocês também falam... Não, porque imagina, a gente tinha um projetão todo, digamos assim, patrocinado. De repente, a gente cai no mundo sem mídia, sem dinheiro, né? Mas aí que a gente viu que o negócio era forte. Não, deu mídia espontânea, deu mídia espontânea muito mais fácil. Caramba, muito mais fácil. Bombou e começaram as mídias nacionais de peso, né? Então, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. New York Times, é verdade? New York Times foi 2007. Foi super. Inclusive, achei agora no depósito nosso, anteontem, a Folha, o New York... a Folha não, né? O New York Times, a página do New York Times. Isso. Página inteira do Caderno de Turismo. Né? Isso é um documento fantástico. Muito, porque eu vou te falar, eu não sei se eu estou equivocada e se eu tiver, me corrijam, mas eu acredito que tenha sido, eu ouvi dizer isso, na verdade, que foi a primeira vez que Belo Horizonte esteve numa página do New York Times. 2007? Né? Numa página de turismo, né? Não como economia. Isso. Turismo, né? Com certeza. Então, assim, e com o emblemático Bar do Caixote. Então, assim, imagina uma das grandes publicações mundiais, né? Um ícone da mídia impressa, que tem ali, traz Belo Horizonte com essa peculiaridade, um Bar do Caixote. Vamos falar desse bar rapidinho? Vamos. Bar do Caixote. Bar do Caixote era lá no João Pinheiro, e o Carlos, que era o dono, ele começou vendendo churrasquinho para as pessoas que iam buscar frango num abatedouro que tinha ali perto da casa dele. O dono do frango, o dono do abatedouro, falou assim, cara, eu vou alugar a loja aqui do lado, pula para cá, porque tá ficando muito grande esse movimento, tá bem impossível. E o bar foi montado com os caixotes de galinha, com os engradados de madeira de galinha. Sim, né? É o que ele tinha. É o que ele tinha, né? E foi bombando, uma cerveja sempre muito gelada, uma comida muito gostosa e uma simpatia, né? Que o Carlos era, de fato, uma simpatia. E esse bar, quando ele cresceu, ele não deixou de ser os caixotes. Então, assim, Ambev oferecia para ele, não, vamos trocar, não, deixa aqui, porque essa aqui é a minha raiz. Né? Inclusive, tinha um poste de luz, que era no meio do bar também, que assim, até houve em certo momento a possibilidade que fosse retirado. Ele, não, tem que ser tudo do jeito que é. Né? Legal, então essas eram as descobertas de comida de boteco, né? E aí está o valor, né? Era absolutamente desconhecido o Bar do Caixote até entrar no Comida de Boteco, e de repente ele está no New York Times. Eulália, como é que se dá essa curadoria? Então, lá atrás, Edu saía pesquisando, por aí. Né? Obviamente, na medida que o Comida foi crescendo, Edu era o curador de uma pré-pesquisa que era feita por uma equipe do Comida de Boteco, que a gente batizou de Comiteco. O Comiteco, que é Comitê de Escolha de Boteco, virou um processo nosso que é, de fato, assim, um treinamento para exercer um filtro, né, para que cada um que entre ali consiga pegar aquele filtro, visitar a rua e julgar o estabelecimento dentro daquele filtro para ver se ele pontua. Perfeito. Isso é a parte São técnica. Critérios, a parte técnica. É. Pontuou? Beleza. Mas vamos entrevistar, a gente quer saber a história. Vamos ver se a história valida ele entrar também. Não é só fazer ponto. Essa história de vida que está aqui por trás desse... O que tem nessa história? Primeiro, a presença do dono. Tá. A história do dono. Né? Então, assim, se você me perguntar
qual é o denominador comum em todos os botecos do Brasil inteiro, do Comida de Boteco? O dono está em todos eles. Por isso que quando um bar cresce com comida de boteco e abre a segunda casa, se ele abrir a terceira, ele precisa sair do comida de boteco. Por quê? Até a segunda casa ele ainda pode se dividir ali com a esposa, com o irmão, mas a partir do terceiro a gente já entendeu que o dono não estará mais à frente do pequeno negócio. E franquia não é de forma alguma. Então, assim, franquias, redes que têm um investidor. Por exemplo, o Rio é um desafio para esse comiteco. Por quê? Você tem uma região do Rio de Janeiro ali, que é o Largo do Machado, que num olhar comum, nossa, tem assim 200 botecos que caberiam no Comida de Boteco. Com cara de boteco. Com cara de boteco. E se você começar a bater papo com o dono, que está lá, ele cabe. Isso. Só que você vai entender que o dono era um antigo garçom que ganhou 1%, que na verdade quem é dono tem mais 50 bares. Que loucura, Eulália. Entendeu? Mas isso você só consegue na segunda página. Depois de alguma conversa. E às vezes não é no primeiro dia de conversa. Às vezes você vai saber disso um ano depois. Entendeu? Então, a gente tem um processo muito bem desenhado, que faz uma pré-seleção. A gente visita, começa tudo hoje no site. As pessoas entram e indicam os Muita botecos. gente, né? Muita gente. Aí a gente faz aquele filtro, joga para os coordenadores de cada cidade. Enquanto está acontecendo uma comida de boteco, toda a nossa equipe da cidade está visitando as indicações, concomitante à realização, na mesma época. E por quê? Porque esse é o momento que o comida está na veia. Então, você visita um bar que nunca participou, você fala, é isso aí que está acontecendo, é isso que você está vendo no jornal. É isso aí, é para isso que eu estou te convidando. É para isso que eu estou te pesquisando. Então, é um momento oportuno de você pré-selecionar. Bom, muito bem, pré-selecionamos. Aí vem as desclassificações, porque é um concurso, então 20% da base é desclassificada todo ano. A gente avalia quais as regiões da cidade que ficaram mais deficitárias com as desclassificações. Boa. Aí a gente vai lá, visita a base pré-qualificada, vê aonde que precisa e convida o cara para participar. Legal isso, hein? Para não centralizar, né? Porque é importante que ele seja de fato acessível, e ser acessível é estar no maior número de regiões possível da cidade. Legal. Eulália, como é que é para uma mulher administrar, né, um dos maiores concursos que a gente tem, né, um dos maiores empreendimentos no Brasil? Na verdade, assim, somos mais sócios. Sim, tudo bem. Somos 2 mulheres, somos mais sócios. Mas eu acho que mais complexo do que administrar o evento, eu acho que é a mulher no boteco, mesmo. Até hoje. Acho. Por quê? Porque ela tem que lidar com assédio, ela tem que lidar com as grosserias, ela tem que lidar, às vezes, com coisas que são mais fáceis para um homem lidar. E às vezes fácil no sentido até físico mesmo, não é nem conceitual, não. Sim. Né? Então, assim, tem hora que a empresa de cerveja vai lá descarregar a cerveja nossa, você tem que pegar a caixa, porque você precisa que aquilo seja retirado ali rapidamente. Então, assim, acho que é um desafio enorme e muitas mulheres estão topando esse desafio e estão cumprindo, né, essa tarefa de uma maneira muito maravilhosa, que é trazer para esse universo, que até então era tão masculino, a delicadeza do feminino, com firmeza, sabe? A essência do feminino. Né? Então, assim, é muito bonito ver. A gente tem aqui em Belo Horizonte um bar que eu acho um exemplo disso, muito legal, que é o Sinhá Erosita, que é mãe e filha. Isso, né? Eu conheço. E é literalmente um bar feito à mão, né? Que tudo que está ali, né, elas fizeram, elas vão em topa tudo, lixão, antiquário. Isso. Toda a decoração, entre parênteses, linda daquele estabelecimento foi feito por essas 2 mulheres guerreiras, mãe e filha, que estão ali juntas nesse negócio. Né? Elas, para mim, são um retrato assim, de todas as outras mulheres, né, por trás dos balcões. Para nós, né, como gestão de uma empresa, o Comida é um negócio, é uma empresa, né? Não é uma produtora de eventos, mas é a empresa que faz o Comida de Boteco. Eu confesso que, assim, não vejo essa diferença. Você já sofreu preconceito? Nunca. Nunca. Então, por isso que eu te falo, assim, nunca vi essa diferença, né? Lá atrás, aconteceu uma coisa, às vezes, curiosa, que eu comentava, aconteceu em alguns momentos de eu estar com o Ronaldo, que é meu sócio, em reuniões em São Paulo de patrocinadores. E
e do cara só olhar para ele. Eu estava apresentando, eu estava falando e o cara só olhava para ele e o cara continuava só olhando para ele. Mas isso acontece até hoje. Tá. Isso te incomoda? Não, nem um pouco. Mas acontece. Isso eu vejo acontecer ainda nesse meio executivo, sabe? Eu frequento menos. Eu não sou... não está muito na minha gestão, está ali em São Paulo, na prospecção, na captação. Mas a Flávia, minha sócia, esteve, né, muito, inclusive no meio executivo, né, muito, que ela vem da indústria, né? Mas eu observava isso. E aí, assim, acho que ainda tem muito isso. E eu vejo isso, às vezes, na política, né? Eu vejo muito isso. Claro. Né? Eu vejo as deputadas, as senadoras, às vezes, assim, sendo menosprezadas, negligenciadas ou hostilizadas. Se fossem homens, não seriam tratadas assim, né? Então, essa é a verdade. Não dá para falar que não tem. Tem o preconceito. Tá. Não Legal. Tem, né? Eulália, e agora? Qual que é o próximo desafio? O que você tem aí? Porque você tem que continuar crescendo, né? Eu falo que, assim, o maior desafio é você manter um projeto de sucesso. Manter esse sucesso. Isso é sempre muito desafiador, né? A cada ano virar uma chave, meio que começar tudo do zero de novo, mas tendo que inovar dentro de uma coisa que é muito tradicional, é muito desafiador. Então, assim, o nosso desafio hoje é como manter uma longevidade para o Comida de Boteco e para a empresa Comida de Boteco Produções, né? Então, assim, eu já tenho 52 anos, né? Tenho sócio mais velho, tem sócio mais novo, o Filipinho é mais novo. Sim. Mas, assim, é um desafio, né? Então, essa sucessão é um desafio, né? Como negócio, tem o desafio do negócio, né? Tem, assim, a gente viaja pra caramba e tal. Assim, eu vejo que a disposição física que eu tenho hoje para viajar, o tanto que eu viajo, ela é muito diferente de 4 anos atrás. Então, claro, tem os desafios pessoais nisso, sim, né? Tem os desafios de momento de vida, eu tenho... Questão dos seus pais. Pais, né? idosos e com questões de saúde, né? Então, né, ainda mais que meu pai mora em outro estado, é difícil dividir, né, a vida de trabalho com essa situação de 2 pessoas muito importantes, as mais importantes da vida da gente, né, indo embora e você não tendo muito tempo ali para aproveitar aquele restinho que sobra. Isso eu acho que é super desafiador, mas é um desafio de todo mundo, né? Assim, você mora em Belo Horizonte? Eu moro em Belo Horizonte. Não abre mão disso, não? Assim, já morou fora? Morei fora do país, não. Não, já morei no Rio, né? Por causa do Comida de Boteco. Fui para lá para implementar o Comida de Boteco lá, morei lá 5 anos. Amo o Rio de Janeiro. Acho que eu moraria lá de novo. Sim. Mas eu gosto muito daqui e eu me sinto muito em casa aqui também. Me sinto em casa no Rio também, mas a minha raiz é daqui, né? A minha família de pai e mãe é daqui. O meu sotaque nunca paulistou, nunca cariocou. Impressionante, era para eu ter sotaque de carioca, porque eu fui criada em infância ali e eu nunca perdi o sotaque de mineira. Muito pelo contrário, a vida inteira as pessoas sempre souberam que eu sou mineira. É o mercado central. É o mercado central, total, assim, né? E que é também um dos lugares que eu mais gosto no planeta, né? É o mercado central. Então, eu acho que o desafio, Elias, para fechar, né? É manter a chama acesa do Comida, projeto para o público, do Comida, empresa, da Eulália, né? Não perder o pessoa tesão. Física, não perder o tesão. Então, assim, manter a chama acesa é sempre um desafio. Dentro do Comida tem uma maneira de manter essa chama que eu faço uma parte do meu trabalho preparar junto com a produtora que nos atende o vídeo institucional do Comida. E isso faz com que todos os anos, há muitos anos, eu fique assistindo os depoimentos de donos de boteco do Brasil inteiro para decupar ali, para recortar, né, os pedacinhos que vão entrar. Então, todos os anos, assim, termino um Comida de Boteco, na hora que eu começo as minhas, geralmente são 2 semanas intensas ali de ouvindo foco pessoas, ali, né? de foco, cara, renova a chama toda. Porque é muito impactante você saber que o trabalho que você faz está mudando a vida de pessoas em Manaus, em Porto Alegre, em Maringá, sabe, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, e mudando muito. Não é pouco, é mudando, é transformando completamente.
Então, eu falo que esse momento, ele é um momento de um trabalho assim, que cansa do ponto de vista físico, você fica horas sentada ali numa ilha de edição, mas ele renova a chama totalmente, porque é um privilégio você poder trabalhar com uma coisa que é uma corrente do bem mesmo, que faz bem para tanta gente e que faz bem para a cidade que acontece, porque para a economia, é a pauta né? boa, né? É um assunto bom, é a economia, porque são números estratosféricos, né? Assim, é importante dizer isso. O Comida de Boteco hoje, em termos de entrega econômica para o Brasil, ele está num patamar de carnavais, né? Nós movimentamos mais de 11 milhões de pessoas na rua esse ano. Nós movimentamos mais de 1.200.000 votos de cédula, de papel. Então, assim, tem uma geração de emprego aí que ultrapassou 15 mil postos em 31 dias. Fornecedores. Fornecedores, nem se fale. Já estou indo, Barra do Barreiro, já me falou que o cara que fornece queijo para ele forneceu mais de tonelada. De filé mignon ele comprou 3 toneladas, de batata 5 toneladas. E compra de pequenos produtores também. Pequenos, né? exatamente. Ceasa, então, ali, assim, né? esse assunto é importante também, porque se fala muito, vamos favorecer o pequeno produtor. Comida vem fazendo isso desde sempre. Comida alavanca a cozinha raiz desde sempre. Alavanca o pequeno fornecedor Sim. desde que ele nasceu, né? Então, assim, não é a fala. É a real do negócio, ele entrega essas coisas porque ele todas, funciona né? assim, né? É a natureza dele. É a natureza dele. É a natureza dele. Mas preservada, por isso aqueles critérios lá atrás, né? E cada vez mais, assim. E muita gente fala, nossa, vocês são muito chatos, vocês são chatos. Sim. A gente é muito chato. E quanto maior for ficando, a gente tem que ficar mais chato, porque a tentação é grande, né? Assim, se a gente for olhar de virar uma grife, né? Não, tem gente que fala, porque virou comercial. Não virou. Se tivesse virado, eu estava milionária, né? E se tivesse virado, a gente não estaria dando ainda visibilidade para todas essas histórias que são dos donos de pequenos comércios, né? Quando eu falo pequeno, não é o pequeno de tamanho, mas é o cara único ali, que não é rede, que não é franquia, que não, né? Assim, é o cara, é ele, o dono, né? Legal. Olha só, buzina do Chacrinha. Eu gosto de usá-la. Legal demais. O que ou quem você buzinaria? Tem que estar dentro de Comida de Boteco? Não, para sua vida. Né? Celton. Celton? Por quê? Celton da revista. O La Carmelho. La Carmelho. Por quê? Porque eu acho que o Celton é uma das coisas mais originais que eu já vi rodando por onde eu já passei. Não sou uma pessoa tão viajada, mas já viajei um pouco. E Celton, assim, ele resiste, né? Ele está ali, ele cria a história dele, ele produz e ele vai vender. E é uma coisa meio que eu acho que tem a ver com o dono do boteco também, que cria ali aquela receita, que tira a coisa que tem ali, a história da família dele, que às vezes faz o boteco da garagem de casa, como é o Cobb's ali no Santa Teresa, e aquilo ali vai para o mundo. Então, eu buzino para o Celton. Eu buzino, porque eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nessa pessoa que está ali no meio do trânsito de Belo Horizonte, com aquela placa enorme, vendendo a história que ele cria, né? A ideia louca dele que vai para o papel, e ele vive disso, cara. Legal, boa lembrança, viu? Boa lembrança. Para terminar, eu quero refletir com você sobre essa população nossa que está envelhecendo, e frequentadores de boteco são pessoas mais velhas. Você até falou um pouco isso fora do ar comigo, que era uma turma mais velha, depois ficou uma turma mais jovem, agora volta a ser essa turma mais idosa. Nosso país está preparado para as pessoas idosas? Acho que não, né? Assim, não estamos preparados, e não estamos preparados sob várias perspectivas, eu acho. Né? Assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas acho que a gente não está preparado. E grande parte, infelizmente, dessa falta de preparo, eu acho que está dentro de nós mesmos, assim, dentro de cada um. Não dá para ficar projetando, a culpa é do poder público, a culpa é da indústria. Não, gente, calma lá. Eu acho que é como que nós estamos envelhecendo, como que nós estamos tratando os nossos idosos, como que nós estamos dando conta de saber que a gente está caminhando. Eu tenho 52 anos, né? Então, outro dia meu pai falou uma coisa que me tocou muito e que, tipo, eu já estou meio que esbarrando nisso também. Assim, eu tenho menos tempo
de futuro do que de passado. Perfeito. Né? Não acho que eu vou chegar aos 100 anos, mas assim, obviamente eu tenho menos tempo de futuro do que de passado. Né? E assim, eu quero que esse tempo seja bem vivido. E isso implica em muitas coisas. E sim, acho que tem coisas inevitavelmente que vão esbarrar na esfera de poder público, porque, né, assim, para você conseguir caminhar com segurança numa cidade, saúde, né? Tem que ter, né? Educação, Saúde, educação. Essas pessoas estão preocupadas, né? Também assim, voltar a estudar. Exatamente. Né? Então, assim, tem todo um ecossistema, essa palavra também na moda, até estou com preguiça dela, mas é isso, assim, acho que ela responde aqui. Tem todo um ecossistema aí, né, da idade, que precisa ser olhado com uma atenção muito maior agora, muito mais profunda, mas que precisa ser uma reflexão pessoal também muito profunda, né? Assim, como que eu estou me tratando frente ao meu envelhecimento? Como que eu estou lidando com esse envelhecimento? Né? Assim, eu estou deixando meu cabelo ficar branco porque agora está na moda? Não, eu parei como 90% das mulheres na pandemia, a gente parou de pintar cabelo. Mas, assim, tem um tanto disso que faz parte desse, cara, deixa eu encarar mesmo essa história, assim, é isso aí, tá? E também não tem que ser ditadura, não, porque se amanhã eu resolver que eu quero pintar de novo, eu quero pintar e tá tudo certo, né? Porque nada radical é legal, fica chato. Mas eu acho que, assim, eu acredito, assim, para resumir, eu acredito muito, Elisa, em qualquer mudança, em qualquer coisa, eu acho que, assim, tudo parte da gente. Então, até para que esse envelhecimento, para que esse mundo que envelhece, ele seja mais confortável, a gente precisa primeiro fazer com que esse conforto esteja dentro da gente. Tem que ser confortável para a gente dar conta de envelhecer. O espelho não pode ser um inimigo. O espelho tem que ser o meu melhor amigo nesse momento, porque na juventude é muito fácil o espelho ser seu melhor amigo, né? É natural. Mas na idade, né, no avançar da idade, ser o melhor amigo do espelho e ele ser seu melhor amigo, eu acho que esse é um desafio importante e que eu particularmente, assim, eu acho que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu sinto, assim. Fisicamente, não sei, já começo, não acho que é bem assim, mas quero que seja. Então, também tem que tomar minhas providências para isso, né? Quero envelhecer com autonomia. Acho que essa né, se você me pergunta, mas como você quer envelhecer? Eu quero me envelhecer com o máximo possível de autonomia e bem-estar dentro da minha casa, que é essa aqui. Isso. Né? Mas tem que começar por mim, eu não posso julgar o externo se não começar por mim. Boteco é um lugar amigo da pessoa idosa? Super, super amigo, super assim. Por quê? Porque o boteco raiz, ele é democrático sobre todas as esferas, né? Então ele comporta todas as classes sociais, mas ele comporta, antes de tudo, todas as idades, né? E assim, se você já não está bebendo mais, o boteco vai ter o refrigerante bem geladinho ali para você, vai ter o seu cafezinho, sabe? Se você já não está podendo abusar mais do pé de porco, ele hoje vai ter ali o gilozinho de boa, que você vai curtir e comer bem. E a sociabilidade, né? Esses idosos ali, assim, eles se encontram, né? A sociabilidade é o maior tempero dessa história. Porque a sociabilidade, a gente sabe disso, isso tem estudo que comprova, né? É o fator mais importante para o envelhecimento saudável. Né? Então, assim, o boteco e o idoso tem tudo a ver. E vários donos e donas de boteco são pessoas idosas. Exatamente, exatamente. Muito legal. Para fechar mesmo, eu tive conversando com o Nenel. O Nenel está na campanha contra cardápio QR Code. Será que... E você? Quero saber sua opinião. Eu também. Põe nos critérios. Eu não sei se eu posso falar isso não, tá? Põe nos critérios. Eu não sei se eu posso falar isso não, mas assim, eu particularmente sou eu tenho tanto problema com tecnologia que eu inventei de fazer um MBA agora em negócios digitais. Eu assim, vi gente, isso. Eu preciso resolver Quebrar o meu problema. Né? Mas cardápio digital não dá para mim. Não, eu concordo em gênero, número e grau com o Nenel. E outra coisa, bar, restaurante, é experiência sensorial. E num bar, no boteco nem se fale. Eu acho que o cardápio faz parte do início da experiência que você tem ali naquele lugar. Então, assim... Me traz o cardápio é uma coisa muito... O cardápio é o início de um namoro com o garçom. Isso, exatamente, da relação, assim, isso mesmo. A relação com o garçom começa no cardápio. A forma como ele traz o cardápio, como ele apresenta o cardápio. Exatamente, tem boteco que não tem cardápio, que está lá na lousa, ou está lá naquele quadrinho da letrinha amarela. Né? Até hoje tem boteco que você não vai receber o cardápio, mas ele está ali. E o garçom sabe na fala tudo que tem.
né? Então, nossa, eu assim, bomba total no cardápio digital. Legal. Eulália, obrigado, querido, viu? Eu que Muito tenho que obrigado. agradecer. Você está muito eu bem. que tenho que agradecer. Você também está lindo, como sempre. Aliás, não só por fora, mas por dentro, você é uma das pessoas que eu admiro Não, que isso. muito nessa cidade. Estamos juntos, Estamos tá? juntos, estamos Eu juntos. já te entrevistei várias vezes e acho que agora você está mais em paz, mais tranquila. Sem eu sempre dúvida, te entrevistava, sem né, dúvida. muito agitada, essa coisa toda. Então, Que bom ouvir preserve isso de isso. você. Se Deus quiser, será preservado, sim. Vamos preservando. A gente vai aprendendo a envelhecer claro, direitinho, né? Ó pra você ver. Ó pra você ver, que coisa linda. Obrigado, viu, delícia. querida? Obrigada Muito bom. a você, bom demais. Ótimo. Gente, fechamos o nosso papo de hoje, muito legal. A gente aprendeu que o boteco é muito mais do que aquele bar ali da esquina. Ele é vida, ele faz parte da nossa sociedade. E, claro, um evento como Comida de Boteco que cresceu demais, precisa tomar os seus cuidados e passar também por turbilhões, como é a nossa vida. E a gente conheceu um pouco disso aqui hoje com a nossa querida Eulália, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei. Valeu!